É muito bom, mais uma vez, estarmos com você de casa, de tantas partes do Brasil, do mundo também. Quem sabe agora alguém em ambiente de trabalho ou em outros lugares de estudo, não sei. Estamos ao vivo diretamente de Brasília para esse boletim especial que a gente tem sempre aqui às terças-feiras e sempre trazendo novidades, temas importantes, interessantes. O de hoje também se insere justamente nesse quadro. Nós vamos aqui no programa de hoje, nesse boletim agora, nesse encontro com você, nós vamos conhecer 2 novos bispos nomeados pelo Papa Francisco para a Igreja do Brasil. Eu imagino que tem sempre aquela curiosidade, não é? Como é que se escolhe um bispo? Os bispos da Igreja Católica, como são forjados, preparados? Nós vamos aqui, portanto, conhecer hoje 2 desses novos e recém-nomeados bispos para a Igreja Católica no Brasil. Curiosamente, ambos pertencem à Arquidiocese de Brasília e são contemporâneos. Estão aqui conosco. Monsenhor Giovanni Carlos Barroca, seja bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Todos aqueles da Canção Nova e também todos os telespectadores, né, da Canção Nova. Boa tarde. Até semana passada todo mundo falava o Padre Giovanni da São Miguel Arcanjo, o Padre Giovanni da Comunidade Vida Nova. E aí, de um dia para outro, vem uma escolha, uma nomeação. Monsenhor Giovanni, depois da ordenação, Dom Giovanni, mas já é bispo porque já é bispo nomeado. Sim. Muda muita coisa? Até agora, sim, estou adaptando ainda. A ficha está caindo aos poucos. Quantos anos de sacerdócio? 25. 25 anos. Uhum. Vamos conhecer Monsenhor Jeová Elias. Seja bem-vindo também. É um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos diocesanos de Goiás que devem estar assistindo também. E obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. O senhor será bispo na Diocese de Goiás, não é? Que é uma cidade de Goiás, que está no estado de Goiás. E existe a sede diocesana, que é a cidade de Goiás. Então, o senhor será bispo da Diocese de Goiás. O senhor será bispo de Uruaçu. Uruaçu. Ambas as dioceses goianas. Sim. Não é? Exatamente. Pois bem, eu tenho aqui hoje um prazer muito grande e também uma gratidão a Deus muito grande. Monsenhor Jeová Elias, a gente se conheceu no início da década de 90, o senhor era padre da Nossa Senhora de Fátima em Sobradinho DF e eu era pároco em Sobradinho DF da Imaculada Conceição, paróquias próximas, não é? Vizinhas, né? Desde 93 que eu fui nomeado como pároco lá da Rosário de Fátima, da quadra 8 de Sobradinho, e lá permaneci por mais de 23 anos. E o Monsenhor Giovanni Carlos, gente, eu tive outro prazer grande também. Antes de ingressar na comunidade Canção Nova, aqui em Brasília, eu sou natural do Piauí, mas fui criado aqui em Brasília. Antes de ingressar na comunidade Canção Nova, o Padre Giovanni, na época, tinha acabado de fundar uma dessas novas comunidades, a comunidade Vida Nova. E também sempre muito próximo à Renovação Carismática, a comunidade Canção Nova. Então, eu comecei a fazer um pré-caminho para a Canção Nova, junto à comunidade Vida Nova, com o Padre Giovanni, também ali nos anos de 1994, né? Isso, sim, eu ordenei em 94, isso foi em 95, 96 mais ou menos. Né? Eu lembro que você participava dos nossos grupos, das orações, daquela época. Visitávamos as famílias, as casas. Sim. O senhor celebrava em residências, celebrava em escolas? Sim, exatamente. Nós não tínhamos... Era uma cidade recém-criada também? Recém-criada. Inclusive, a cidade, praticamente, ela foi criada pouco antes de eu chegar. Né? 93, 92, eu cheguei em 94, ordenei em 94, 95. E não tinha igreja. A gente celebrava nas quadras, a gente fazia aqueles grupos. E eu lembro que você e mais um grande grupo, né, da comunidade também, dos paroquianos, nós íamos às quadras, batíamos nas portas e as pessoas colocavam a mesinha do lado de fora na rua assim, e a gente celebrava a missa na rua e as pessoas chamavam os vizinhos para participar. Começamos assim. É bom a gente hoje estar reunindo aqui esses sacerdotes e, Monsenhor Jeová, é importante mostrarmos para as pessoas que nos acompanham quem são os bispos que a igreja escolhe. São os sacerdotes que já têm essa caminhada, essa vivência, com tantas experiências assim comuns, não é? Verdade. A minha paróquia de Sobradinho já foi a segunda, né? Eu fui pároco primeiro na Ceilândia, Santíssima Trindade, uma paróquia recém-criada. Eu já saí do seminário assumindo também esse desafio de ser o primeiro pároco daquela comunidade, que eram 3 comunidades, a antiga Igreja da Paixão, a Santíssima, depois Santíssima Trindade,
Todos os Santos e Sagrado Coração de Jesus. E depois de 1 ano e meio mais ou menos, fui nomeado para Sobradinho, quando o Marconi foi para estudos em Roma, e meus dois antecessores foram nomeados bispos também, né? Jesus e Dom Marconi. Jesus Rocha e Dom Marconi Vinícius, que hoje é auxiliar de Brasília. Isso. E aquela época também um desafio enorme, né? Porque a paróquia era extensíssima. Eram 8 comunidades rurais, tinha comunidade que dava 42 quilômetros para a sede, para Brasília, um caso raríssimo, né? Estrada de chão, então tinha que fazer um trabalho missionário profundo, né? De visitar essas comunidades, de atender. Sobradinho 2 nascendo com a Capela São José, que depois em 95 foi criada a paróquia. Setor de mansões também nascendo, sem nada, né? Tendo que conseguir espaço, lote, estruturar as pastorais, depois criada a paróquia São Mateus em 98, e depois essas outras paróquias foram se dividindo também. Hoje eu acho que onde era uma paróquia são 5, eu acho, e era só eu para dar assistência, trabalhava muito, né? Deixa eu perguntar, quando um sacerdote é nomeado bispo, essa história inteirinha volta à mente e ao coração? Acho que, bom, enfim, acho que não. Eu acho que não. Tem essa história, toda a história está aí, mas a gente fica muito focado no futuro, como vai ser, o que organizar, e são tantas pequenas coisas a serem organizadas, tanto para a ordenação, como na paróquia, como também na diocese, que a gente não fica muito lá atrás não, sabe? Assim, pelo menos eu, né? Então, o meu olhar está um pouco para frente. Isso quer dizer também que esse tempo inteiro de caminhada, 25 anos de sacerdócio? 25 anos. O senhor? 28, quase 29 já. Isso quer dizer que esse tempo de caminhada, de sacerdócio, foi de fato uma preparação para qualquer coisa que Deus lhes pedisse, né? Sim, sim. O Jeová teve muitos desafios, né? No caso, ele começou no Vicariato Sul, depois ele foi para o Vicariato Norte, e também lá, na recém-criada, criou junto comigo, né, Paróquia São Miguel Arcanjo, muitos desafios. Assim, eu sempre conto essa história lá na paróquia, nos aniversários, né, da paróquia, que tem uma capelinha que hoje é Paróquia São José. Ela começou com 4 estacas e uma lona, porque estava chovendo. Começou a chegar o povo lá, e aí eu fui, monta as estacas aqui, montou a lona, e a gente botou a mesinha para se proteger da chuva e celebrei ali. Ali, daquela condição de celebrar debaixo da lona, chovendo, eu lembro que ficava uma pessoa com um cabo de vassoura no meio da lona, quando a lona fazia curva, ela empurrava a lona para cima para a água descer, para não cair tudo. Começamos assim. E hoje está lá, Paróquia São José. E eu me lembro do senhor também em momentos com muita poeira, porque era uma cidade recém-nascida, não tinha asfalto nem calçamento, era barro, era terra, e em muitos dias, muitos domingos e sábados o senhor celebrava e a poeira também correndo. Sim, chuva, poeira, lama, é a nossa vida, é desbravar, né? Desbravar, pois bem. Monsenhor Jeová está indo para uma diocese que tem uma área territorial de mais ou menos 22 mil quilômetros quadrados. Isso. Não é? O senhor para uma de 43 mil quilômetros quadrados. Não é? Bom, são dimensões e que os senhores vão encontrar também realidades, inclusive como essas, não é? Sim. Bom, eu vou fazer o seguinte agora, nós vamos chamar agora o bispo que está entregando a diocese de Goiás para Monsenhor Jeová Elias. É Dom Eugênio Hickson, muito querido, que tem uma história belíssima também na CNBB, foi presidente por alguns anos da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB, e ele então tem algumas palavras agora para dizer para aquele que vai suceder. Vamos ouvir Dom Eugênio. Eu mesmo faz mais de 21 anos que eu estou aqui na frente desta diocese. Eu acolho com muita alegria o padre Jeová Elias, do clero de Brasília, vigário-geral desta arquidiocese, como novo bispo da diocese de Goiás. Nossa igreja é viva, eu tenho certeza que o padre Jeová Elias vai continuar esse trabalho, ainda melhorando, para que nós sejamos realmente fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo e à construção do seu reino. Seja bem-vindo,
Padre Jeová Elias. Além do bispo, agora que se tornará emérito, como que o senhor foi acolhido pelo clero, pelo povo lá de Goiás? As mensagens são bem positivas, não é? Muitas pessoas se manifestando, já entraram em meus perfis na internet, já conhecem tanta coisa, né? Então, assim, eu já conheço a diocese, já estive lá algumas vezes, também do Eugênio, a gente participa da Fraternidade Sacerdotal de Charles de Foucault, e já tivemos oportunidade de participar juntos de diversos retiros, diversos encontros em nível regional, nacional também. Fiz um mês de retiro lá no Mosteiro do Goiás e Dom Eugênio teve oportunidade de participar também e de acompanhar. Então a gente já tem assim uma amizade, um conhecimento de longos anos, né? E eu acho que vai ser interessante isso também, esse companheirismo, essa comunhão no serviço pastoral. E é uma cidade antiga, com uma história bonita, que a gente vai para somar, para continuar também. Agora, a pergunta que tu fizeste a Giovanni, a minha impressão é bem diferente da dele. Ele disse que olha para o futuro, eu olhei muito para o passado. Eu me senti como um seminarista, discernindo a vocação. Eu me senti assim. Então, quando o bispo me chamou e comunicou, eu fiquei muito seguro, aquela insegurança do discernimento vocacional, como jovem ainda de 20 anos, 21 anos, eu me senti naquele tempo. E tenho me sentido um pouco assim, nesse processo de discernimento também, nesse novo chamado que Deus me faz a uma nova missão, porque no fundo vai ser uma coisa diferente, né? Você ser pároco de uma paróquia, você estar numa diocese com tantas paróquias, com os padres, certamente a gente não vai começar a história, vai continuar essa história bonita. E o senhor vai exercer agora uma paternidade um pouco diferente, com irmãos no sacerdócio. Exatamente. Né? Muito bem. Eu vou agora aproveitar o seguinte, nós ouvimos Dom Eugênio Rixen, bispo agora que se tornará emérito em Goiás e que está entregando a diocese a Monsenhor Jeová. E nós vamos ouvir agora o último bispo diocesano, lá de Uruaçu, é o Dom Messias dos Reis. Uma delicadeza, um carinho também, um homem tão afável. Ele também deixou uma mensagem para o senhor. É uma notícia que veio trazer alegria à diocese, alegria a todos nós, porque me sinto também participante da vida e da história daquela diocese. Eu ofereço as minhas orações para que Monsenhor Giovanni tenha lá o seu feliz e abençoado ministério. E Monsenhor Giovanni vá tranquilo, porque Uruaçu é uma terra boa. É um povo de muita espiritualidade, um povo sedento, um povo que gosta de ajudar a igreja. O senhor com certeza será muito feliz ali em Uruaçu. Monsenhor Giovanni, em Uruaçu o senhor já tem ali muitas pessoas conhecidas, não é? Sim, o que facilita esse conhecimento, o fato dos seminaristas de Uruaçu estudarem no seminário maior. Especialmente no nosso tempo, né? Tinha vários seminaristas, que hoje padres, que estão lá, e a gente tem esse conhecimento deles. E a gente ia com frequência a Uruaçu para as ordenações, porque a gente tem essa tradição. Colegas nossos que vão ser ordenados, que não são da diocese, mas que a gente estuda no mesmo seminário, a gente vai até os lugares, né? Já fomos até longe, até o Nordeste, quando tinha seminaristas do Nordeste aqui. Então, isso aproximou um pouco mais, sabe, assim, e facilitou ter esse conhecimento do clero. Do povo também, porque, claro, a gente ia lá nas ordenações, na época, Dom José Chaves, né, que era o bispo, quando eu ia às ordenações, isso facilitou um pouco o conhecimento. Não tenho um conhecimento profundo, vou ter agora, mas a gente tem um conhecimento do clero e do povo, assim, por alto. Ambas dioceses para onde os senhores estão indo, elas tiveram bispos bem marcantes. Dom José Chaves, ali em Uruaçu, muito recordado e amado pelo povo também. Lá em Goiás, nós tivemos Dom Tomás Balduino, fundador da comissão da CPT, Comissão Pastoral da Terra,
Cime, não é? E agora, por último, Dom Eugênio Hicksen. Então, são dioceses bem marcantes e que tem uma tradição também de ter um povo que ama muito a igreja, de uma fé muito genuína, não é, Dom Moção? A Diocese de Goiás tem uma caminhada histórica, né? E a cidade de Goiás é uma cidade tombada também pela Unesco. Tem uma cultura própria, é a terra da Cora Coralina, poetisa, né? Que marca também ruas bonitas. E é uma diocese bem antiga, né? A primeira diocese aqui da região Centro-Oeste, criada em 1745, se não me falha a memória. Chegou a ser a cidade, chegou a ser a capital do estado, né? E depois chegou a ser a arquidiocese, de modo que essa região Centro-Oeste toda ficava sob a jurisdição de Goiás, né? Da Diocese de Goiás ou da Arquidiocese de Goiás. Em 56, o Papa Pio XII criou como diocese, né? Não, deixou de ser arquidiocese com a criação de Goiânia e passou a ser diocese. Mas é uma diocese que tem uma história e, sobretudo, com esses dois últimos bispos, né, bem marcantes. Os primeiros não chegaram nem a tomar posse, né, que demorava para chegar no século XVIII. Inclusive, tem um que, eu acho que o primeiro que chegou lá, pelo que eu li na história, era cego, né? Meu Deus! Mas que sentiu o cheiro das suas ovelhas, né? Então tem assim umas particularidades bem interessantes da história da Diocese de Goiás, né? E é uma diocese bem comprometida com essa questão social, né? A pastoral da terra, a pastoral dos povos indígenas, que com Dom Tomás Balduino, que marcou também a história da igreja, não só lá de Goiás, mas do Brasil mesmo, né? E que está sepultado lá na Catedral de Goiás. Dizem que nos seus funerais, os indígenas estiveram presentes, pranteando com seus ritos e agradecendo a Deus pelo apoio que Ele deu aos povos indígenas, né, na sua luta pela terra, pela sua cultura, pela sua dignidade. Olha, ambos aqui são professores também. Monsenhor Giovanni, o senhor é professor de Lógica, Filosofia, Sagrada Escritura, foi professor aqui nos 2 seminários de Brasília, Faculdade de Teologia de Brasília. O senhor tem uma formação em Teologia Pastoral, Doutrina Social da Igreja também, estudou numa Universidade Pontifícia Bolivariana de Medellín, na Colômbia. E quando agora os senhores estão indo para uma nova diocese, aí ali os senhores vão encontrar este rosto variado da igreja, não é? Eu estou falando aí do belíssima Diocese de Goiás, com essa história, com esse rosto de igreja. Lá o senhor vai encontrar uma igreja com rosto variado também, com sacerdotes jovens. Aliás, lá na sua diocese eu conheço alguns sacerdotes que são contemporâneos meus, inclusive lá em Roma também, oriundos da Renovação Carismática, como o senhor também é oriundo da Renovação Carismática, mas é uma igreja que tem vários rostos, né, Monsenhor? Exatamente. Você falava aí a questão de ser professor. Agora, antes mesmo de vir para cá, eu estava dando aula online, né? Porque agora é online. E alguns alunos são de Uruaçu. Olha aí. Aí, encontrando com eles lá, eu já comecei a identificar os seminaristas de Uruaçu. E esse contato com o seminário é muito importante. Pelo menos para mim foi muito importante. Né, já há muitos anos eu dou aula de lógica, né, no seminário, e depois que eu me formei nos claretianos em Sagrada Escritura, comecei a dar aula também de Sagrada Escritura. E facilita bastante o contato, porque, claro, na diocese é importante essa atenção ao seminário, aos sacerdotes, e esse meu contato com o seminário talvez seja um facilitador. E eu posso acrescentar uma outra coisa? Sim. O senhor é um sacerdote oriundo da Renovação Carismática. Sim. E agora é bispo. Todavia, é justamente aí que eu queria chegar também. Quando se torna bispo, aquela sua origem, ela se transforma e engrandece, porque vai ser bispo agora de uma igreja com rostos diversos, um sacerdote oriundo da Renovação Carismática, mas que vai ser bispo agora de uma igreja que tem pastoral da terra, uma igreja que tem pastorais das mais diversas. Também se transforma o coração desse pastor, não é? Se abre mais ainda, né? O pastor é pastor do povo. E do todo, né? Do povo todo. Você pode beber de uma espiritualidade, sim, você continua, você bebe daquela fonte,
mas ela vai contribuir, claro, para a sua vida, mas você é, no caso, bispo para todos, para toda a igreja. Não para um grupo, né, mas para toda a igreja. Bom, o senhor falou aqui da espiritualidade de Charles de Foucault, não é? Sim. Que já vem também bebendo dessa fonte. Sim, eu participo, são diversas famílias de espiritualidade, né? Tem uma que chama Fraternidade Sacerdotal. Então, tem padres aqui no Brasil, somos quase 100, eu acho, e nos reunimos em pequenos grupos chamados fraternidade. Tem os meios da espiritualidade, né? Oração, adoração, o deserto, a oração do abandono que a gente contemplação, deve... né? Contemplação, que a gente deve rezar e também tentar vivenciar uma espiritualidade da sobriedade, da simplicidade, do serviço, do compromisso com os mais pobres também, porque Charles de Foucault queria ocupar o último lugar, né? Disse, não o último, porque o último já tem dono, é de Jesus Cristo, pelo menos o penúltimo, né? E o desafio da gente viver também essa opção, que ele queria retornar ao Evangelho, gritar o Evangelho com a vida. Domingo mesmo eu fiz 2 referências na pregação, né, que nós não devemos ser como sentinelas adormecidos, como cães mudos. Então, proclamar o Evangelho, anunciar a justiça do reino de Deus. E acho que isso, a descoberta da fraternidade sacerdotal, eu já tinha alguns anos de padre quando descobri, também veio somar, enriquecer a minha espiritualidade, sobretudo nessa perspectiva da Igreja Latino-Americana, da opção pelos pobres, né? E em sintonia com todo o sofrimento do nosso povo. Eu vou fazer o seguinte, nós temos aqui agora, infelizmente não podemos colocar tanta gente, mas algumas pessoas que vão falar sobre os senhores, ok? Então nós vamos chamar agora a Gesa, o Genilton, o Leivino, que são paroquianos do senhor e vão falar um pouquinho. Aliás, a Gesa e o Genilton disseram que conheceram o senhor há mais de 20 anos. O senhor fez o casamento deles? Ah, não, no curso de noivos que o senhor ministrou, não é? Vamos ouvi-los. Quando ele veio agora para a nossa paróquia, aprendi algumas coisas com ele. E o jeito dele administrar, dele pastorear, dele cuidar do seu rebanho, foi uma forma que eu aprendi que o Pai, ele cuida dos seus e como ele cuidou de nós. Ele nos ensinou muito, nos ensina muito. Logo que chegou aqui, ele já observou as carências da nossa comunidade. A nossa comunidade está numa área muito carente, em vários aspectos, né? E ele tem nos ajudado a caminharmos unidos, juntos, a lutarmos juntos pelos nossos direitos, a lutarmos juntos para superar as nossas dificuldades, né? Eu quero aqui pedir desculpa às comunidades, porque a gente não conseguiu colocar todos vocês, porque o tempo é curto aqui, mas muito obrigado. E para falar do Monsenhor Giovanni, nós temos aqui também um dos meninos que é membro da comunidade da qual o senhor é fundador, Comunidade Vida Nova, também paroquiano, o Wendel Marques. Aliás, esse menino é meu grande irmão. Começamos juntos na caminhada aqui em Brasília, na Rádio Nova Aliança. Eu locutor e ele operador, ele operando para a minha rádio. Wendel. A primeira grande marca que o Monsenhor deixou foi a docilidade ao Espírito. Ele sempre nos ensinou que devemos ser dóceis às moções do Espírito. E olhando para a vida dele, né, essa espiritualidade que é fruto da renovação carismática foi passada também para a gente. Ouvir o Espírito, acreditar no Espírito Santo, viver por meio dos dons e com os dons. A outra marca que o Monsenhor deixou em nós foi o amor pela palavra. Nosso fundador, Monsenhor Giovanni, é um excelente pregador, né? Eu me deleito com as suas pregações, acho fantástica. E os filhos dele, espiritual, em especial da comunidade, também, ele imprimiu isso em nós. O amor pela palavra, o zelo pela palavra, a questão da pregação, o anúncio da verdade. A outra característica que o Monsenhor deixou em nós foi a obediência, e especialmente a obediência à igreja. Sempre estar com a igreja, caminhar com a igreja, ouvir aquilo que a igreja fala. Ele sempre nos disse que se nós sempre estivéssemos com a igreja
e ouvíssemos o que ela nos diz, jamais erraríamos. Onde é que o senhor aprendeu tudo isso? Muitos anos, é uma caminhada longa de formação do seminário, da espiritualidade e realmente aquilo que o Wendel falou, claro, nós temos um misto aí, né? Da renovação carismática, essa docilidade ao Espírito, da nossa formação, essa docilidade à Palavra de Deus, né? Esse amor pela Palavra de Deus. E nós somos igreja, né? Então, a obediência à igreja, esse amor pela igreja. Acho que isso aí, na paróquia São Miguel, na comunidade, isso aí a gente tentou colocar isso bem claro, né? Esse amor pela igreja. Eu acho que revela muito esses depoimentos quem são os senhores, né? E o senhor que comenta daquilo que ouviu também. A mim chama bastante atenção justamente essa atenção constante, esse amor, essa preocupação com o próximo, que foi bem externado ali pelas pessoas que lhe conhecem. Seus paroquianos recentes, que o senhor mudou de paróquia recentemente, é que eu não consegui ouvir os paroquianos antigos também, né? O que dizer de tudo isso? Eu acho que, retornando dos estudos em Bogotá, eu fiz a minha tese sobre a mensagem do Papa Francisco, dirigida aos países da América Latina e Caribe, nas suas viagens apostólicas, em defesa da dignidade da vida humana. Então, isso de ir às periferias, de tocar a carne sofrida de Jesus Cristo naqueles que sofrem, de ser pastor com cheiro do rebanho, de estar com eles. Então, quando cheguei, no dia que eu cheguei aqui em Brasília, de Bogotá, foi o dia que foi divulgado que eu ia lá para Planaltina, para uma periferia, uma paróquia nova, que está ainda se organizando, tem 5 anos somente. Então, assim, eu agradeci muito a Deus essa oportunidade de estar com eles. Lógico que a gente chega, vai ouvindo, vai vendo, não chega como uma máquina que vai destruindo as coisas e tentando construir junto com eles também, com muito respeito pela história. Então, tínhamos tantos projetos, viu? Tantos sonhos. Estavam começando um projeto de alfabetização de adultos, um projeto de assistência aos jovens, com debilidades, né, na caminhada, com psicólogos e tantos outros projetos sociais que a gente estava discutindo com a comunidade e que agora fica para o que vier depois, né? Eu quero aqui, olha, a gente está chegando ao final do programa. Tem uma pergunta última para cada um, hein? Mas eu quero aqui para a gente justamente resumir isso. Que encanto e que mistério é a fé e são os desígnios de Deus. Estamos conhecendo aqui 2 novos bispos recém-nomeados para dioceses que os receberão em breve. As ordenações estão marcadas. Ordenações ou sagrações episcopais têm o mesmo significado. Episcopais, né? Que eu falei. Estão marcadas o senhor para o dia 22 de agosto na Catedral de Brasília. O senhor às 10 horas. 10 horas da manhã. O senhor 5 de setembro, também na Catedral. Também na Catedral, também às 10. O ordenante principal será Dom Sérgio da Rocha, cardeal, hoje arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. Sim, não exato. As posses dos senhores serão 12 de setembro, em Uruaçu. Que horas? Às 10 também. 10 da manhã, na Catedral. E a do senhor, 13 de setembro. Isso. Um dia depois, inclusive porque quem vai para uma já vai para outra também. Mas, contemplando esse mistério, esse desígnio de Deus, a gente percebeu quanta diferença na espiritualidade, na caminhada, na história. E a gente percebe a mesma coisa. Foi assim que Deus chamou e constituiu a sua igreja, o tempo inteirinho, não é? Sempre com homens, com carisma, com coração, com fé, com vocação diferente, e o Senhor os chamou para serem o seu rebanho, o seu pastor. A última pergunta que eu faço agora para os senhores, 30 segundos para cada um. Que tipo de bispo o senhor está pedindo a Deus para ser? Um bispo com cheiro de ovelha, que caminha com o povo, como irmão. E como diz o Papa Francisco, que em alguns momentos vá à frente, abrindo caminho, iluminando, que em outros momentos caminhe junto com o povo, sentindo como o povo de Deus também, na igual dignidade dos filhos e filhas de Deus, que em outros momentos vá atrás também. E eu acho que o sonho é esse, que eu não vou para inventar, para criar, para ser chefe. Eu penso em ser um irmão que caminha com os outros, com muito respeito a uma igreja sinodal,
talvez isso dê mais tranquilidade, né? Porque a responsabilidade é compartilhada também. Se errarmos, vamos errar juntos. Se acertarmos, vamos acertar juntos também. Monsenhor Giovanni Carlos. Então, que bispo ser? Já no meu lema, servus verbi Domini, servo da palavra de Deus. Eu vou para servir, eu quero colocar essa marca, né? Claro, como o Monsenhor Jová falou sobre a paróquia dele, não chegar mudando, não. Respeitando o que tem e caminhando com uma igreja que já está estabelecida, mas para servir. Então, eu quero pedir a graça do Senhor para conseguir cumprir essa meta. Para quê? Como também o João falou, né? Para ser chefe, para ser... Não, quero ir para servir. Acho que o meu lema já diz muito, né? Servus verbi Domini, servo da palavra do Senhor. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Saudações agora às dioceses de Goiás e de Uruaçu, que receberão esses novos pastores, e façam muita festa, preparem o coração, rezem também por esses pastores, pela missão deles, que certamente será, de fato, um grande presente para vocês, pelos anos futuros que só Deus sabe, não é? Muito obrigado, foi um prazer recebê-los. Monsenhor Giovanni, muito obrigado. À disposição. Monsenhor Jová Elias, obrigado. Obrigado à Canção Nova pelo convite, obrigado, Ronaldo, e mando um abraço aí para o povo do Goiás, e rezem por mim. Olha, gente, obrigado a todos também pela presença aqui. Nosso próximo encontro será na terça-feira que vem, 13h. Grande abraço a todos. Continue com a programação da Canção Nova.